Ô, meus irmãos, paz do Senhor, amém? Vamos lá, meu irmão, vou deixar um conselho prático aqui para os irmãos, né? Que é, muitas das vezes, né, irmão, a gente está passando por luta e achamos que estamos sozinhos. O que eu quero dizer para os irmãos é que nós não estamos sozinhos nessa peleja. O Ezequias, Senaqueribe, enviou várias pessoas para afrontar ele, falando que ia invadir Jerusalém, Judá, e tomar aquela cidade, que ele tinha tomado muita cidade de muitos povos, e que Deus nenhum pôde com ele. Mas só que Senaqueribe esqueceu que a cidade que ele invadiu, na verdade não tinha Deus, era deuses, feito pela mão do homem. E ele, se enganou por pensar que podia afrontar o Deus vivo, o Criador, porque esse foi o que nos criou. Aquele Deus da cidade que ele invadiu e tomou e queimou a fogo, foi Deus feito pela mão do homem. Agora ele ia invadir uma cidade que era feita pela mão do Criador, não pela mão da criatura. Então, quando Ezequias desceu à casa do Senhor para orar, falou com o profeta Isaías foi e buscou a Deus, e Deus falou para ele na angústia que ele não chegaria a acampar perto daquela cidade, e nem cercar ela, e nem tomar ela, e nem levantar tranqueira alguma, porque ele, por amor de Jerusalém, por amor daquele povo, ele ia pelejar por aquele povo. Então, quer dizer, foi 185 mil homens. Senaqueribe, ele preparou um exército para ser imbatível. 185 homens, ele treinou por vários anos, e quando ele viu que os homens estavam preparados para não perder nenhuma guerra, que ele queria tomar a cidade e não ser derrotado, ele saiu e começou a conquistar várias cidades, tomar os deuses feito de pedra, de pau, e ali ele só se esqueceu que havia um Deus verdadeiro, não há, que é o nosso Criador. Então Deus enviou um anjo pela madrugada, destruiu 185 mil homens. Quando chegou pela manhã, ele viu que era só corpos mortos. E Deus permitiu que ele chegasse, só ficou ele e os 2 filhos dele, chegassem na cidade dele, para ver que ele, para que ele conhecer que ele havia um Deus criador que dava livramento, que era o nosso Deus. O Deus de Senaqueribe, que era Iroque, não livrou ele. E Deus mostrou para ele que só um anjo dele destruiu 185 mil homens. E quando ele chegou lá que estava adorando o seu Deus, o mesmo que saiu da sua entranha, que é os seus 2 filhos, o transpassou a espada e matou ele. Então Deus mostrou para ele que ele dá a vida e tira de quem ele quer. Ele é o único Deus que ninguém pode pelejar contra ele. Ele mostrou para Senaqueribe que por isso que ficou os 3 vivos, para que chegasse para ele ver que só o nosso Deus dá o livramento, que o Deus dele é morto. O Deus de Senaqueribe era morto. Não pôde livrar ele de 2 homens. E Deus livrou Jerusalém de 185 mil homens bem treinados. Então Deus mostrou para ele que o Deus dele não era nada. Que o Deus dele não pôde livrar ele dos 2 filhos dele. Que Deus é esse? Então o que eu quero dizer para o irmão, muitas das vezes esses irmãos aí que eu também já fui, não discrimino ninguém, eu já fui ex-bruxo também, estudei o último livro da magia negra, que é o Cipriano, capa preta, e eu quero dizer para o irmão que esses que estão na seita aí, esses irmãos espíritas, que estão caminhando para o outro lado errado, irmão, vocês estão no caminho errado. Esse caminho que vocês estão trilhando não tem vida não, já passei por aí também, tá, irmão? Não tem vida, a única vida é o Senhor Jesus Cristo. Esses irmãos que tem essas aceitas aí, que vai para fora do país levar uma vez por ano seu sangue para sacrifício, irmão, você está caminhando errado, irmão. Você que vendeu sua alma aí, que eu posso falar que eu tenho conhecimento disso, a gente deve falar com conhecimento, não sem conhecimento. O que nós vivíamos
vivamos, agora que não vive mais essas coisas, mas vivamos só Cristo, e outros que pregam aquilo que nunca viveu e não tem conhecimento. A gente fala por conhecimento pelo que já passou, pela experiência. Irmão, larga esse caminho. Esse caminho é de morte. Só há vida em Jesus Cristo. Se você quer ter vida, ter seu nome escrito no livro da vida, aceita Jesus. Você aí, eu não tenho nada contra você, você também é meu irmão, né? Que todos nós somos irmãos em Cristo, mas o caminho que você está não leva à salvação. Só há um que nós devemos adorar, que é Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário e deu a vida por nós. A entidade aí que vocês servem não tem coragem de te dar a vida, apesar que ele não tem vida, né? Ele vai te dar aquilo que não é dele, que nem é dele, ele não tem, porque é igual dos 10 talentos, até o que tem será tirado. Né? O que ele tem também será tirado, que é a vida dele. Quando Jesus voltar e vai ter que prestar conta a Jesus, você está no caminho errado, irmão. Abandona esse caminho, segue a Jesus. Jesus é que dá vida, e vida com abundância. Eu quero dizer para você que muitas das vezes a pessoa faz pacto para ter tudo na vida, irmão. O diabo é pobre, ele não tem nada para dar a ninguém, irmão. Ele é um cão morto. Né? Não ofendendo as coisas que você serve, não, eu estou falando por experiência. Você vê que ele só come aquilo que você bota na macumba podre para ele. Nosso Deus te dá coisas boas, irmão. Aceita Jesus como único Salvador. Sai desse caminho, irmão. Deus te deu livres-arbítrio para você escolher o caminho que você deve andar, o caminho que você está trilhando. Eu não estou julgando você, porque eu sou um ser humano igual você. Quem sou eu para julgar ninguém? Eu estou só te dando um conselho prático, porque eu já passei por aí, irmão. Antigamente, nós não recebíamos essas coisas no corpo e matava só por olhar e tudo. Eu, graças a Deus, nunca matei ninguém, porque não cheguei a esse ponto, mas a bruxaria era tão forte que era só bater palma e olhar que a pessoa morria. Irmão, hoje em dia você tem que fazer cabeça, tem que fazer tudo. Irmão, você está no caminho errado. Você está sem conhecimento, como eu também andei sem conhecimento. Irmão, eu fico triste de ver os irmãos, vocês têm livres-arbítrio para seguir o que vocês querem. Mas olha aí, só Jesus tem salvação, tá, irmão? Jesus te ama, Jesus é contigo. De repente você pode estar passando por uma grande tribulação, uma grande luta, igual o inimigo, igual muitas das vezes a pessoa vai na macumba, ele fala assim, eu vou lá para abrir o meu caminho. Irmão, se o diabo não abrir o caminho dele, que dirá o seu? Se Jesus tomou a chave dele, está com Jesus, né? Ele não pode abrir o caminho dele, ele está igual a esses traficantes, ele fica preso lá dentro e dando ordem aos seus adeptos para destruir um outro aqui fora. Roubar, matar e destruir, foi o que ele veio para fazer, está escrito isso na palavra de Deus. E igual o traficante está preso, mas os empregados dele aqui fora faz tudo que ele manda, irmão. Se ele não tem a chave para abrir o caminho, para ele próprio sair, se ele não pode abrir a porta para ele mesmo se libertar, como é que ele vai abrir o seu caminho, irmão? Acorda, irmão. Acorda. Você não tem conhecimento, busca ler mais a Bíblia, pede entendimento e conhecimento a Deus. Pede o Espírito Santo para te dar sabedoria, meu irmão. Jesus te ama, irmão. Sai desse caminho, irmão. Você tem livres-arbítrios. Deus te deu. Deus não força ninguém a servir Ele. E nem eu também estou falando para você que você deve. Não, irmão. Você que tem que fazer a escolha certa. Deus, Ele quer que nós servimos Ele, mas Ele não pede nada a nós em troca, a não ser só a obediência, irmão. A santidade. Que Ele nos dá, a santidade Ele não dá. Ele pede só a obediência. O inimigo você tem que dar oferenda, se você não dá, ele te bate, ele te machuca, irmão. Jesus está voltando. Não fica para trás. O diabo vai ser lançado no lago de fogo, está escrito lá em Apocalipse, onde o bicho nunca morre, onde a planta é ranger de dente. O fogo não apaga, ele vai ser destruído, irmão. E todos aqueles que estiver servindo, ele vai ser destruído. Você vai querer destruir junto com ele. Jesus não chamou para destruir você, não. Você é filho de Deus, você é semelhança de Deus, você é filho do Criador. Deus chamou para que nós tenhamos vida e vida com abundância, irmão. Olha, irmão, fica no ar. Reflita a quem você deve servir. Jesus te ama, só nele é a vida. Fica na paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, louvado seja Deus.